Business Development Manager do programa Red Hat Academy na Red Hat. Ele detém mais de 10 anos de experiência em projetos de desenvolvimento em empresas públicas e privadas. Desenvolveu trabalhos de pesquisa de mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo e foi pesquisador visitante do departamento IVHM, Integrated Vehicle Health Management Center, da Universidade de Cranfield, na Inglaterra. Atuou como professor universitário no curso de Ciência da Computação e é um entusiasta em projetos de inovação, tecnologias emergentes, formação de pessoas e pela filosofia open source. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu não gosto muito dessas apresentações porque me lembra que eu estou ficando velho, né? Tanta coisa ali. Bom, pessoal, primeiro eu agradeço pelo convite de vocês, agradeço à comissão organizadora, parabéns pelo evento, está super organizado. E para mim é um prazer estar aqui. Eu até falei para eles, quando eu recebi o convite, eu cresci aqui dentro da UFSCar. Eu sou daqui de São Carlos, hoje eu moro em São Paulo, mas minha família é toda daqui de São Carlos. E, literalmente, eu cresci aqui, vim aqui jogar futebol, estudar, fazer visita nos laboratórios da universidade. Então, é uma honra poder palestrar aqui com vocês, discutir um pouco sobre o open source. Bom, como foi apresentado, hoje eu trabalho na Red Hat, especificamente com relacionamento com universidades, desenvolvendo e trabalhando com o conceito do open source e como que o conceito pode ajudar dentro da carreira de vocês, no desenvolvimento da carreira e também na pesquisa, né, e inovação. A palestra, então, a gente chama de Open Source Mission, né, que é um pouquinho entender o que é esse modelo, como que funciona, como que o mercado está adotando. E aí eu vou falar um pouco sobre a Red Hat, eu acho que tem bastante coisa para a gente explorar sobre isso, o que é uma solução enterprise. E o que eu gostaria de dar um foco maior para vocês é o direcionamento do mercado, as demandas do mercado e como que é uma carreira baseada em tecnologias open source. Tá? Primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é o que é open source? Alguém pode me ajudar? Código aberto. Boa. O que mais? Colaboração. Colaboração. Boa. O que mais? Só? Liberdade de utilização. Poderia falar comunidade, inovação, resolução de problema complexo em conjunto, trabalho em equipe. Então, tem uma série de definições para open source. Tá? E o que é a Red Hat? Quando vocês ouvem Red Hat, o que vem na cabeça de vocês? O que é a Red Hat? Eu não vou ouvir nem Linux? Sistema operacional. Linux. Né? Então, antes de falar um pouquinho mais sobre essa questão do open source da Red Hat, eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Ele tem 2 minutinhos e vai ajudar a gente a entender um pouquinho do que é Red Hat. Today, open source is everywhere. But it wasn't always this way. It took hard work to make it happen. We remember a time when open source was new and the enterprise was skeptical. We remember getting told no, getting told there's only one way of doing things. We remember when lock-in was the only option, shutting out innovative new ideas from the enterprise IT space. So we made our own way, looked impossible in the face and said, we can do this. We came together as a community to build a new model for enterprise IT, based on collaboration, openness, and a do-it-yourself moxie that rubbed the naysayers the wrong way. But so what? Their rules didn't apply here, and we had success to build on. So we forged ahead, got to work and said, we can do more.
stable, reliable, open technologies took hold. And becoming the industry standard shook the very foundations of skepticism. We recognized flashes of brilliant innovation happening all over and said, we can bring them together. So we connected people and projects to make the sum of their parts so much greater than the whole. When you open a space to new ideas, they come from everywhere, even from the one-time naysayers. Open source changed the way we research, the way we teach, travel, and tinker, the way we care for each other and keep the world safe. We built the open enterprise from the ground up, and now it's all hands on cloud. So sure, nowadays, you hear about open source all the time. But we're Red Hat. We've been open all along. Bom, acho que dá para entender um pouquinho da história da Red Hat, né, e como que foi o desenvolvimento. Como ele fala no final ali, né, a empresa surgiu do nada e hoje está nas nuvens, né, desenvolvendo tecnologias em nuvem. E o grande foco é desenvolvimento colaborativo. Outra informação importante, né, as empresas eram céticas. Acho que os professores vão lembrar, 10 anos atrás, open source era algo que não era muito discutido em soluções de enterprise, né? Então, hoje a gente vê uma mudança do mercado enorme. Microsoft abre o .NET e investe em comunidade. Oracle, IBM, todas elas investindo em trabalhos colaborativos e, de alguma forma, adotando cada vez mais o modelo open source dentro dos seus produtos, dentro da sua pesquisa, dos seus desenvolvimentos, né? Então, a Red Hat, ela surgiu em 93 na Universidade da Carolina do Norte, né? E sempre quando eu pergunto o que é a Red Hat, a primeira resposta é Linux, a segunda é sistema operacional, quando não inverte, tá? Por quê? Durante a maior parte da nossa história, a gente trabalhou basicamente com Linux, né? Uma distribuição Linux. Em 2006, a Red Hat adquiriu a JBoss, que era uma empresa que tinha um servidor de aplicação, e a partir daí começou o desenvolvimento de um portfólio de tecnologias muito grande, né? E para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem soluções de storage, soluções de nuvem, integração de sistemas, toda a parte de gerenciamento de infraestrutura com nuvem, com virtualização, né? A parte de uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações mobile e por aí vai. Então o portfólio hoje está bastante diversificado. E uma coisa interessante, a Red Hat hoje é uma das maiores empresas do mercado de tecnologia e é a única empresa que não tem nenhuma patente. Nenhuma patente. Tudo está aberto, tudo está disponível, o código está aberto e não tem nenhuma patente, tá? O faturamento no último ano foi de 2,7 bilhões de dólares e a empresa não tem nenhuma patente. Então é algo realmente curioso para a gente tentar entender como que esse modelo funciona, né? Hoje, nós estamos em mais de 90% das maiores empresas do mundo, então da Fortune 500, 90% já adota Red Hat e mais do que isso, adota open source, né? Então é uma quebra de paradigma bem grande nos últimos anos no mercado, que a Red Hat tem promovido. Já estamos com quase 10 mil colaboradores e 35 países, escritórios em 35 países. E aqui é a nossa unidade lá em Raleigh, na Carolina do Norte, tá? Como é que funciona o open source? Alguém aqui já faz parte de alguma comunidade? Pô, tem alguns. Hoje a gente tem, dentro do GitHub, mais de 13 milhões de projetos disponíveis. Tá? Então, tem muito projeto lá dentro do GitHub. E a Red Hat está toda baseada aqui em comunidade de desenvolvimento. Qual que é o ganho que isso traz para o mercado? Primeiro, a gente tem uma velocidade de inovação muito grande. Tá? A gente tem gente trabalhando no mundo inteiro, em cima de soluções, comitando isso dentro dos repositórios, trabalhando em conjunto, isso gera uma inovação muito mais rápida, né? O desenvolvimento ele é totalmente colaborativo, então existem padrões de desenvolvimento. Não é simplesmente, eu vou chegar e vou contribuir na comunidade.
Tem um padrão, tem uma hierarquia, tem uma estrutura, está tudo documentado, existem processos, né? Todos os padrões das tecnologias são abertos. Então, isso garante que a tecnologia ela vai funcionar, ela vai se integrar com outras tecnologias fechadas, né? E você não vai ter problema de conexão, de integração. Tudo isso está aberto, o padrão de mercado. Tá? E o que a gente chama aqui de lock-in. Não existe nenhuma funcionalidade que você tem que pagar para que o software funcione. Ah, você quer que integre com isso? Paga mais isso. Então, não existe esse lock-in. O que está na comunidade está aberto, você pode usar e está disponível. Ok? Então, a gente tem aqui uma série de comunidades. Então, OpenStack, Ceph, Docker, que vocês devem conhecer, está no Hype, Containers, né? Hadoop, Widefly, que é o JBoss e por aí vai. Então, hoje o mercado ele viu que a solução open, o open source, traz para ele uma série de vantagens. Ele consegue se atualizar e se inovar de uma forma mais rápida, né? E qual que é a cultura do open source? Colaboração, transparência, os problemas são compartilhados com pessoas no mundo todo, tá? E os trabalhos são em grupos e são padronizados. Então, isso traz um poder de inovação, um poder de desenvolvimento incrível, né? Então, quando você entra numa comunidade, quem já participa aí pode falar como que é a experiência, mas você vai se relacionar com pessoas do mundo inteiro, vai falar com pessoas de diferentes empresas, vai trabalhar em soluções de diferentes problemas e vai ter um ganho de maturidade profissional enorme. Então, essa cultura do open source é uma cultura muito forte e que funciona muito bem. E aí sempre tem aquela questão, né? A Red Hat é um software, o open source ele é um software grátis, a Red Hat é um software pago dentro do open source, não tem isso? Tem o Linux que é pago e tem o Linux que é grátis, né? Então, tem alguns conceitos que são errados, né? Que a gente sempre acaba tomando como verdade isso, né? Então, o que a Red Hat faz? Como que trabalha, né, o nosso processo, como que funciona o processo de desenvolvimento de produto? Todos os produtos Enterprise, a Red Hat ela é 100% focada em soluções Enterprise. Né? Então, o que é a solução Enterprise? A gente vai falar um pouco mais para frente. Eu trabalho com um ambiente de missão crítica. Esse é meu foco. Tá? Esse é a Red Hat. Então, toda a versão Enterprise da Red Hat ela é baseada em pelo menos uma comunidade. E muitas vezes em várias comunidades como integradora, gerando um produto. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho o Red Hat Enterprise Linux aqui. Ó. O Red Hat Enterprise Linux ele sai do Fedora. A origem do código, a origem do desenvolvimento é o Fedora. Quem aqui já usa Fedora? Ou já usou? Legal. Então, está aqui o Fedora Desenvolvimento na comunidade e a gente gera o Enterprise Linux. E para aí, a gente vai lá em virtualização, o OpenStack, o Mobile, o Origin, CloudForms e por aí vai. Então, todos os produtos, de alguma forma, saem de alguma comunidade. E como que funciona isso? Para vocês terem uma ideia, eu vou usar o sistema operacional, que é o mais fácil de a gente entender todo o ciclo, que é o que, de alguma forma, vocês já tiveram contato. Né? Então, a gente tem o Fedora. Uma curiosidade, 30% da comunidade do Fedora, 30% de todos os desenvolvedores da comunidade Fedora são funcionários ou colaboradores Red Hat. A Red Hat contrata e pede para desenvolver lá dentro da comunidade. Né? E aí, a cada 6 meses, a cada 1 ano, tem um processo que a gente chama de produtização lá, que é tirar esse código do Fedora e gerar o Enterprise Linux. Focado aonde? Enterprise. Focado em ambiente de missão crítica. Né? Então, são grandes bancos, empresas aéreas, empresas médicas, ambientes que não podem parar, telecom. Né? E aí, o que acontece nesse processo? Para vocês terem uma ideia, o Fedora ele tem 27, 30 mil pacotes, mais ou menos. A gente reduz isso para 7 mil pacotes. O kernel do Fedora, que é um kernel mais novo, a gente tira esse kernel e bota um kernel mais antigo. Estamos fazendo downgrade? Não. Estamos garantindo estabilidade, garantindo segurança. Né? Então, o Red Hat Linux
nesse processo de gerar o produto, ele faz uma série de melhorias de segurança, de performance, de estabilidade e gera uma versão Red Hat. Ok? Até aí, beleza. Aí você fala, pô, sacanagem, pegou da comunidade, melhorou, entregou para o cliente. E agora? Agora a gente devolve esse código para a comunidade. Só que se a gente devolvesse para o Fedora, o que aconteceria com o desenvolvimento? Quem já trabalha aí na área vai saber. Vai quebrar o desenvolvimento. Porque imagina, eu estou desenvolvendo o sistema operacional aqui, aí vem alguém lá na frente e faz um commit. Quebra meu desenvolvimento. Então, o que a gente faz? Vários fatores, esse é um deles. A gente joga isso dentro de uma comunidade do CentOS. Então, todo o trabalho de melhoria do sistema operacional vai para o CentOS, que também está disponível, que também é open source, que está lá disponível para vocês usarem e trabalharem. Está claro o processo? Tá? Então, esse é mais ou menos o processo da Red Hat. A gente participa da comunidade, tem funcionários que trabalham dentro da comunidade, a gente integra essas comunidades, gera os produtos, tem um trabalho de engenharia de produto, teste, validação, homologação em hardware, etc. E depois a gente estabiliza esse produto. E aí a gente entrega para o nosso cliente com valor agregado, com conhecimento, com suporte, com garantia de que não vai parar. Eu não sei se alguém já atualizou o sistema operacional aqui e depois de atualizar ele parou. Deu algum problema, parou de funcionar alguma coisa. Todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Né? Imagina num ambiente de produção de uma operadora de telecomunicação, você atualizar o sistema operacional e parar teu billing. Onde cada hora do seu sistema de tarifação são milhões de prejuízo. Imagina. Né? Então a Red Hat, junto com o time de engenharia de produto e desenvolvimento, entrega para o nosso cliente o conhecimento de que pode atualizar, não vai quebrar, está estável, nosso time de engenharia já atualizou, já manteve isso, e você fica mais tranquilo. Tá? Então fica nesse ciclo, e aí todos os patches de melhorias e correções a gente desenvolve e joga na comunidade de volta. Às vezes na mesma comunidade, às vezes em outra comunidade para não quebrar o ciclo. Ok? E aí só para vocês terem uma ideia, quem aqui já usou Docker? Container. Pô, sensacional. Hoje Docker ele está se tornando, já é um padrão de mercado. Certo? Quem que desenvolveu? Foi uma empresa chamada Docker. Então, uma série de empresas hoje desenvolvem essa tecnologia, pesquisam. A Red Hat está em segundo lugar em contribuição dentro de uma tecnologia que não é dela. Tá? A Docker, que é a proprietária dessa tecnologia, que desenvolveu, que criou. Kubernetes. Alguém aqui já usou Kubernetes? Conhece? É uma tecnologia para gerenciar nuvem privada, nuvem híbrida. Né? Quem criou essa tecnologia? Google. Tinha tanto servidor, tanta infraestrutura no Google que eles não conseguiam gerenciar. Precisavam criar essa ferramenta. E hoje essa ferramenta ela é open, o Google abriu, e a Red Hat é a segunda empresa em contribuição ao projeto Kubernetes. Né? Quem que é a primeira? A própria Google. Okay? E junto com a Red Hat tem uma série de outras empresas. OpenStack. Red Hat contribui com 30% do projeto OpenStack. Alguém aqui já ouviu falar em OpenStack? Para computação em nuvem. Né? Como surgiu esse projeto? Vou contar rapidinho. Com essa questão da Amazon, né? Todo mundo conhece a Amazon, a questão de computação em nuvem, etc. A NASA queria ter esse acesso a uma infraestrutura de nuvem, só que on-premise, dentro da própria NASA, para que ficasse dentro da estrutura deles, para segurança de dados, etc. Solicitaram e quiseram criar um projeto para que pudesse ter uma nuvem privada. E, infelizmente, não foi possível com soluções de mercado. E aí, junto com o Hackspace, junto com outras empresas, começaram a desenvolver uma tecnologia, que hoje é o OpenStack, para desenvolver infraestrutura em nuvem. Então, hoje tem basicamente dois padrões no mercado. Um que não é aberto e o open source, que é o OpenStack. Então, para vocês terem uma ideia, os principais bancos do país e do mundo estão usando o OpenStack, as principais empresas de telecom, empresas aéreas e etc. Tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, dentro da comunidade OpenStack tem 420 empresas trabalhando em conjunto. Quem desenvolve o módulo de rede do OpenStack? É a Cisco. Quem conhece mais rede no mercado? Quem desenvolve o módulo de
validação, de segurança, de infraestrutura, que põe o Linux para rodar por baixo. Quem que é? Red Hat, junto com outros. Né? Então, tem 400 empresas, 420 empresas trabalhando em conjunto no desenvolvimento da tecnologia. Ok. Então, a ideia é sempre mostrar para vocês o que é o open source, como que isso está funcionando e qual que é a aplicação disso no Enterprise, no mercado que vocês vão encontrar logo mais aí após a formatura. E quando a gente fala em soluções Enterprise, eu tinha um desafio, né? Como é que eu vou mostrar a solução Enterprise? Como é que você explica isso? Né? Aí eu resolvi mostrar essa imagem aqui. Ó. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma coisa chama atenção nessa imagem ou não? Hã? Não entendi. Tem aqui. Tem alguma coisa chamando atenção aqui? Ninguém? Caramba! De cara o pessoal fala, pô, eu já sei, é isso. Não tem nenhum mobile aqui, gente. Para não falar que não tem, tem esse aqui, ó. Ele está tentando escrever cheguei. Ele tem que apertar 3 vezes a tecla numérica para escrever uma letra. E faz meia hora que ele está tentando escrever cheguei. É que vocês são muito jovens, né? Não vão lembrar desse telefone. Mas os professores aí sabem o que eu estou falando. Olha isso. Esses 2 eventos aconteceram na Itália. E essas fotos foram feitas no mesmo lugar, na Itália. Então, isso é a solução Enterprise. Tudo que vocês estão estudando hoje no curso, engenharia de software, redes, protocolo, armazenamento de dados, comunicação, engenharia de software, segurança, tudo isso está dentro de cada equipamento desse. E mais do que isso, cada equipamento desse está se conectando a uma infraestrutura que a gente não sabe aonde, que tem que suportar número de requisições, comunicação, fazer upload de arquivo, fazer download de dados, API, REST, etc. Faz sentido isso? Então, o nosso foco aqui, a solução Enterprise, é manter tudo isso aqui funcionando, né? E aí, o que a gente tem hoje? Até pouco tempo atrás, ainda hoje a gente encontra muito. Uma solução que não é uma solução escalável. Então, a empresa tem uma infraestrutura, ela compra servidor de base de dados, ela compra rede, ela compra processamento, ela instala tudo isso e gasta X. Para eu ampliar isso, o que eu faço? Faço um investimento maior, amplio meu armazenamento, meu processamento, minha rede. Quero investir um pouco mais. Vou aumentando minha infraestrutura. Pasmem. Cada avanço, cada melhoria na minha infraestrutura dentro de uma empresa pode demorar 6 meses a 1 ano. Eu tenho que cotar o equipamento, eu tenho que comprar esse equipamento, ele tem que ser entregue, eu tenho que homologar, eu tenho que testar para depois eu colocar em produção. Hoje daria para trabalhar nesse esquema? Uma empresa dessa funciona hoje? Não funciona. E do outro lado, o que a gente tem? A gente tem uma infraestrutura que é escalável. Aí a gente está falando de container, a gente está falando de nuvem privada, nuvem pública, né? E tudo isso espalhado ao redor do mundo sem a gente saber exatamente aonde está. Né? E aí a gente tem todos os processos aqui conectados dentro dessa infraestrutura escalável. Né? Então eu vou dar um exemplo prático para vocês aí. Vocês estão cansados de ouvir do Blockbuster, né? Ok, Blockbuster hoje tem a concorrência de Netflix e iTunes. Beleza, a gente já não tem mais a locadora. A concorrência da FedEx. Quais são as concorrências da FedEx que vem na cabeça? DHL, UPS, não é? Aí só que é o seguinte, a gente já tem a Amazon fazendo entrega lá nos Estados Unidos, inclusive com um projeto de drone, entregando com drone, e a Uber também já está fazendo entrega de comida, entrega de carga, já está fazendo... já tem um foco muito grande em entrega de produtos e logística. Né? Uma coisa interessante aqui, para a gente analisar, a FedEx está no modelo ainda, está tentando migrar, né? Não conheço a fundo, mas dá para imaginar que ela tem uma infraestrutura que não é escalável. Tem um processo para requisitar o produto, tem um processo para retirar o produto, tem um processo para entregar. Então, esse tempo que ela demora
no processo interno dela, a Uber já foi e fez 2 entregas. Que o cara estava passando, já recebeu o SMS, já pegou e já entregou. Como é que uma empresa desse porte, FedEx, vai competir com esse cara? Qual que é o tempo que a FedEx tem disponível para poder brigar no mercado, para melhorar a sua performance, para melhorar e reduzir o tempo de entrega, né? Então, para a gente pensar, empresa de software, Google, é uma empresa de software? É. Vocês podem me citar algumas mais? Com certeza. Mas eu duvido que vocês vão falar para mim que Ford e Bank of America são 2 empresas de software. E vou explicar por quê. Ford, se a gente voltar um pouco no tempo, foi responsável pela Revolução Industrial, criou processos industriais, não é isso? Que a gente estudou? Só que hoje, a Ford, o que ela fez e o que ela faz, já não é mais suficiente. E por que não é mais? Por que ela está investindo em software? Me ajuda aí, gente. Ouviram falar num tal de Tesla? Então, de uma forma mais simplista, dobrar a chapa de ferro, botar 4 rodas, já não é mais um valor agregado para o teu cliente. Ele quer o touchscreen, ele quer piloto automático, ele quer estacionar sozinho, ele quer o carro autônomo, ele quer conectar com a casa. Então a Ford está tendo que se remodelar. E hoje a Ford ela faz investimentos em infraestrutura de nuvem. Espera aí, a Ford está desenvolvendo em software e infraestrutura de nuvem. Espera aí, deixa eu entender melhor o que está acontecendo, né? E o Bank of America não tem muito o que falar, né? Quem aqui já ouviu falar no Nubank? Recentemente eu peguei um táxi e o cara tinha a moderninha da UOL. A UOL ela tem um sistema de pagamento que ela pega o cartão de crédito do cliente, de uma bandeira X, ela joga isso numa conta do taxista e entrega um cartão para o taxista poder gastar. Minha pergunta é, em qual banco essas transações passaram? Aonde que essas transações passaram? Em servidores, em tecnologia, em software. Em algum momento no início ou no final do processo, o banco está lá. Mas nesse processo, não teve. A UOL, junto com o cartão de crédito, com o cara que está lá no táxi, que está recebendo, que está fazendo essa transação. Então, o que essas empresas aqui têm em comum? Todas estão investindo em infraestrutura, em tecnologia, em software. Ok? Então, a gente tem uma série de oportunidades aqui. E outra coisa importante, né? São infraestruturas escaláveis. Imagina uma empresa dessa rodando com uma infraestrutura tradicional. Se abrir no Netflix para assistir um vídeo, fala, não tem servidor, não consigo atender a requisição, não tenho banda para fazer download do filme, calma aí que eu vou cotar um servidor novo para subir. Não temos mais esse tempo, né? E eu costumo dizer um negócio interessante, que há 1 ano e pouco atrás, eu fui para o Rio. E o Uber estava naquele caos, né? E aí eu precisava pegar um táxi, o Rio parado, taxista com greve, não sei o quê. E aí um amigo estava comigo e falou assim, cara, vamos baixar o Uber, vamos fazer um teste. Então vamos. Aí fiz um teste. Eu me lembro que o motorista chegou escondido no carro, né? É ilegal, entra no carro, vamos rápido, eu tenho que te deixar um quarteirão antes. Aquela confusão ainda no início do Uber. A questão é, eu cheguei no aeroporto, deu tudo certo. E aí, no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu vi uma matéria na internet dizendo o seguinte, Uber tem um crescimento de 700% em 5 horas. Aí eu quero que o professor de rede aí me ajuda. Quero que o meu professor de infraestrutura. 700% a mais é 700% mais requisições, mais acesso ao banco, mais download de aplicativo, mais comunicação. Enfim, como é que a tua infraestrutura aguenta isso? O Uber é uma empresa de software e infraestrutura? É. E se não fosse, eu teria recebido um problema. Deu erro, não consegue conectar no servidor, o servidor não responde. Se não fosse uma infraestrutura moderna e escalável, né? Então a gente vive isso diariamente. E aí na área de TI a gente tem esse problema, né? A demanda por inovação, ela só tem crescido, né? E a capacidade de inovação de uma infraestrutura tradicional, ela só cai. Eu não consigo crescer rápido com uma infraestrutura tradicional.
Como é que eu faço isso? E, ao mesmo tempo, o meu concorrente está lá, ó. Só com software, ele está criando novos serviços, novos modelos, está sendo mais ágil, e eu tenho que, de alguma forma, acompanhar. E aqui, ó, a gente tem essa lacuna aqui, que são muitos desafios para enfrentar, mas que também são muitas oportunidades para a gente poder conquistar. Então, aqui tem a parte de mobile, XPaaS, infraestruturas como serviço, plataforma e por aí vai. Isso aqui são oportunidades para quem está indo para o mercado e são oportunidades para quem quer pesquisar. Isso aqui é um mundo de pesquisa para ser desenvolvida, de storage, de comunicação, de replicação de dados, etc. Tá? Segurança. Tá? Bom, e aí tem o direcionamento do mercado, né? Com tudo isso, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, mais de 90% das empresas estão indo para a infraestrutura como serviço, que é a computação em nuvem. Consequentemente, estão investindo em DevOps também, que é como gerenciar essa infraestrutura. Mais de 70% está indo para a plataforma as a service. Então, eu tenho que fazer o desenvolvimento da minha aplicação, eu tenho que testar, eu tenho que homologar, eu tenho que deployar, eu tenho que botar em produção de forma mais rápida. Eu não posso esperar 6 meses para desenvolver, fazer teste, homologar e botar em produção. Eu tenho que fazer isso dentro de um ciclo contínuo. Né? E containers, que é o que vai ser deployado, instalado dentro dessa infraestrutura. Né? Então, esse aqui é o direcionamento do mercado hoje. E o que a gente tem aqui? 5 anos, 2 anos. Muitos de vocês devem estar no primeiro ou segundo ano, então, quando saírem, já vão encontrar com esse mundo. Algumas coisas aqui já aconteceram. Então, hoje, a infraestrutura as a service já é uma realidade. Né? Então, tem uma mudança muito grande. E, aliado a isso, a demanda por profissionais também acompanha essas estatísticas. Então, essa pesquisa da Linux Foundation, do final do ano passado, teve uma recente que saiu semana passada, que tem números até mais expressivos que esse, eu não consegui atualizar. Mas é o seguinte, 87% das empresas falam que encontrar um profissional que conheça open source é difícil. Né? Mais 50% está querendo um profissional que conheça OpenStack, infraestruturas as a service e DevOps. Né? E por que isso? Alguém me ajuda aí? Porque o open source hoje ele não está mais dentro de uma empresa que é aberta ou dentro de 2 empresas. A própria Microsoft, a própria Oracle, a própria Amazon, os clientes que possuem tecnologias mistas dentro da sua infraestrutura, ninguém usa só Red Hat, ninguém usa só Microsoft, ninguém usa só VMware. Todo mundo usa um pouco de tudo. Né? Eles querem profissionais que conheçam as tecnologias e que consigam manter essa produção, essa operação no ar. E criar novas estratégias para também reduzir custo. Né? E com as tecnologias todas, eu não tenho dúvida que vocês estão se deparando com isso, é que antigamente a gente tinha o administrador de rede, o desenvolvedor, o cara da infra. Hoje isso tudo está misturado. Né? O sysadmin hoje ele tem que programar Python para ele poder rodar script em Ansible, para ele rodar script lá no Kubernetes. Né? O analista, o desenvolvedor tem que conhecer plataforma, infraestrutura, a aplicação vai rodar dentro de um container, como que vai ser deploy, como que vai escalar. Então, esses conhecimentos eles estão sendo mesclados dentro do nosso dia a dia aí da profissão tecnologia. Ok? E aí tem a carreira de TI. Né? Normalmente as pessoas estão sempre muito preocupadas com carreira, eu falo por mim também quando eu me formei. E a gente sempre fica na dúvida na universidade do que vai enfrentar no mercado. Né? O que o mercado vai pedir para mim? Né? E aí eu sempre falo que é o seguinte, quais são as perguntas básicas? Não vou mostrar não. Quais são as perguntas básicas? Me ajudem aí. Fala inglês? Trabalhou em equipe? Já resolveu algum problema? Você tem alguém para indicar? Que possa te indicar, uma carta de referência, né? Basicamente, essas são as perguntas que o mercado vai fazer. Você tem experiência em alguma tecnologia? Você conhece ao quê? Né? Isso gera na gente, aqui, o estudante, uma certa frustração. Por quê? Eu olho para o mercado e falo o seguinte, o mercado está exigindo experiência, que eu tenha experiência em trabalho em equipe, que eu fale inglês, que alguém possa me recomendar.
para me pagar X aqui numa vaga de estágio. O mercado é agressivo, né? É muito competitivo. Só que, na verdade, o mercado ele não quer isso. Ele não quer um cara experiente, que fala inglês fluente. Na maioria das vezes não é isso. Ele quer o quê? Alguém que tenha maturidade profissional, né? Então, dentro da Red Hat, dentro dos nossos clientes, a gente trabalha muito forte com isso, que é promover o trabalho dentro das comunidades open source. Então, o que a gente promove, né? Alguém aqui sabe como é que é um processo de teste de software? Como é que gera uma release no sistema operacional? Como é que organiza um evento? Vocês sabem a dificuldade que é. Que mais? O desenvolvimento, solução de um problema, falar com alguém lá de fora, né? Então, vocês vão ter contato com tudo isso dentro das comunidades. Então, a gente motiva e promove que vocês, entrando dentro das comunidades open source, eu vou lá no WildFly, vou no Fedora, vou contribuir, vocês vão ter uma maturidade muito grande, vão se relacionar com muitas pessoas do mundo todo. E aí, quando o mercado fizer aquelas perguntas, e aí, tem experiência? Olha, eu ajudei lá no Fedora, faz 1 ano que eu faço parte. Fala inglês? Olha, eu não falo inglês, mas eu traduzi a documentação do Fedora 27, que foi lançado agora. Eu ajudei a traduzir 2 capítulos. Isso mostra o quê? No mínimo, uma maturidade profissional. Quando eu vou corrigir um bug lá no Fedora, tem o Bugzilla, eu tenho que abrir, alguém vai atender, aí você vai ter um status, aí alguém vai te reportar, aí no final vai estar solucionado, aí você vai ter que instalar na sua máquina, vai ter que testar. Tudo isso aí você vai vivenciar. Aí entre você falar, eu entendi como é que é um processo de software, e eu vivi um processo de software, né? Qual que é a diferença disso para o mercado? Então a gente tenta, de alguma forma, apresentar essas oportunidades dentro das comunidades. E mais do que isso, a gente tem tentado, de alguma forma, incentivar a pesquisa também, né? Então, acho que vocês que têm uma estrutura incrível, né? Tem professores, a gente tem falado bastante aqui, no final eu vou falar um pouco sobre isso, mas tentar trazer tudo essa questão do open source para dentro das pesquisas como uma ferramenta de inovação, né? Isso sem bandeira, né? Isso simplesmente focado na inovação. Vou contar um caso aqui de uma universidade brasileira. Tá? Essa universidade ela já escreveu 150 mil linhas de código dentro do OpenStack. Hoje ela tem 34 contribuidores, colaboradores, dentro da comunidade, escrevendo código lá dentro. Tá? E ela está em 31º lugar de um ranking de 420 empresas. Ela está em 31º em contribuição na comunidade OpenStack. OpenStack é a principal tecnologia hoje de nuvem. Então, olha só a importância da contribuição. E todo esse código aqui que vocês estão vendo está rodando dentro dos maiores bancos, telecoms, as empresas estão adotando essa tecnologia. E olha só qual que é o ganho que eles tiveram. Tudo isso transformou em pesquisa. Então, existem teses, existem dissertações baseadas nesses temas, né? E aqui, dentro da comunidade, a gente tem a contribuição da universidade em código dentro do tempo aqui. Eu consigo saber quem são as pessoas que estão trabalhando dentro daquele módulo, daquele projeto, quais são os módulos que elas estão trabalhando, quantos % eles atuaram, desenvolveram, né? E eu consigo monitorar. Qual que é o resultado disso? Um foi para o Spotify, outro está no Google, alguns foram para o Vale do Silício, em empresas que estão nascendo lá. 4 caras, 5 deles foram para o nosso time de engenharia, reportam para os nossos diretores de fora, de desenvolvimento de produto. São os caras que ficam naquele ciclo de produto, né? Alguns foram, deixa eu lembrar mais, enfim, tem uma série aí de empresas que contrataram esses profissionais. E eles saíram da onde? Dentro do laboratório de uma universidade lá do norte do Brasil. Numa sala. Nordeste. Desculpa. De uma sala lá. Desculpa, isso aí mesmo. Entendeu? Então, o open source ele traz isso para a gente. Não tem mais essa barreira.
O cara saiu de lá e foi direto para o Spotify. O outro está fazendo doutorado nos Estados Unidos, que eu esqueci a universidade agora. Começou lá com esse trabalho do OpenStack, fez a dissertação dele lá dentro da universidade com o professor e virou doutorando numa universidade lá nos Estados Unidos. Já faz 2, 3 anos que está lá. Então tem uma série de oportunidades que vocês podem explorar. Bom, estou dando o lado do mercado, tá bom? Inovação. O que as empresas têm feito? Na verdade, eu vou mudar a pergunta. Quanto vocês acham que a empresa gasta para contratar um profissional? É pouco ou não? É muito dinheiro. E é muito por quê? Primeiro, tem que ter alguém, uma agência, que é o headhunter, para ficar captando talento. Esse cara vai selecionar a entrevista com X pessoas. Esses caras vão lá e vão falar com meus profissionais. Eu estou alocando hora dos meus profissionais para entrevista e tudo mais. Eu tenho que checar esse cara, eu faço prova prática. Então, o processo de contratação ele pode demorar até 6 meses ou mais para achar o talento, para achar a pessoa que eu preciso, né? E uma das coisas que a gente tem feito também, e o mercado tem valorizado, são as certificações, né? Então, só para vocês terem uma ideia, algumas estatísticas aqui. Os gerentes acham muito desafiador encontrar a pessoa certa para aquele trabalho, então mais de 90%, né? Mais de 90% acham que certificação é vital para poder buscar na hora de contratar, né, esse profissional. E 82% solicitam certificação de algum fabricante, no caso aqui Red Hat. Por que isso? Porque dentro daquela possibilidade inteira de candidatos, eu tenho que tentar filtrar qual que é o que está mais pronto. E por que isso? Porque eu reduzo o tempo de treinamento desse profissional e eu reduzo o tempo para ele poder entrar no meu ambiente de produção. A minha pergunta é, quanto tempo eu vou estar pronto para administrar, para inovar, para criar alguma coisa dentro de uma infraestrutura que eu acabei de apresentar, escalável, com cheio de container, com Kubernetes, com Ansible, etc. Qual que é o tempo para preparar esse profissional? Né? Então, uma das formas é a certificação, e no caso da Red Hat, não vou entrar muito em detalhes, mas ela é uma prova prática. Acho que é uma das únicas, ou a única empresa que faz prova 100% prática. Então, o aluno tem 4 horas para sentar, pegar uma máquina zerada e fazer uma infraestrutura em nuvem, para montar um servidor com segurança, para fazer todas as tarefas daquela certificação. Então, isso reduz o quê? Tempo de contratação. Eu não faço mais a prova prática. Por quê? Porque ele é certificado. Ele fez uma certificação prática. Então, eu já elimino esse processo. Tá? Além disso, eu consigo botar esse profissional dentro do meu ambiente de produção de forma mais rápida também, né? Então, são alguns números aí importantes. Então, como eu disse aqui, prova é prática, a própria Red Hat que desenvolve, que aplica, que corrige a prova, então não tem risco, né, ou insegurança, e é uma disponibilidade global. Bom, eu agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, eu agradeço a possibilidade de estar aqui, a oportunidade, eu agradeço os organizadores. E, junto com o professor Hélio, a gente tem tentado firmar uma parceria com vocês. Tá? A ideia é a gente entregar para vocês treinamentos e todo o material que vai servir de input para vocês fazerem as práticas de mercado, conhecerem as tecnologias emergentes e para usarem esse conteúdo para criarem pesquisa também. Então, eu quero fazer uma pesquisa de container, de aplicação, tudo isso vai estar na mão de vocês. Tá? Então, a gente está muito próximo de fechar essa parceria e para a gente da Red Hat, para mim pessoalmente, que tem essa relação com o UFSCar de muito tempo, é um motivo de orgulho. Tá? Então, eu agradeço a todos aí e muito obrigado. Caso vocês tenham alguma pergunta, eu estou à disposição. Meu e-mail está aqui, tá? Então, por favor, entre em contato. Vocês vão ter acesso ao meu celular também e eu estou 100% focado em ajudá-los. Muito obrigado a todos.